Bem, então conhecendo a noção de átomo e de elemento químico, a gente pode começar a entender como é que os diferentes tipos de material, de matéria, ou né, diferentes materiais são compostos. Então, a gente vai agora fazer a definição de substância. Substância é um tipo de matéria que possui uma composição atômica básica, constante e igual. O que isso quer dizer? Como a gente falou, os diferentes tipos de matéria que a gente conhece são formados por átomos. Esses átomos se organizam, se unem de uma determinada maneira e dependendo da forma com que eles se unam e quais elementos químicos estão presentes ou de que tipo de elementos químicos ou que tipo de átomos, né? Que elementos químicos a que elementos químicos pertencem esses átomos, a gente vai chegar ou vai resultar num material diferente, ou seja, numa substância diferente. Então, se eu tenho um determinado arranjo de átomos, né, de uma determinada forma, isso forma uma unidade básica que descreve ou que é referente a uma determinada substância, a um determinado tipo de matéria ou material. Essa unidade básica é o que define essa substância. Se eu tenho uma estrutura atômica, um arranjo diferente, eu tenho outra substância. Se eu tenho átomos diferentes compondo aquela determinada substância, né, entre duas, estou comparando duas substâncias, ela tem um arranjo de átomos diferentes, ou os átomos que compõem são diferentes, em qualquer uma das duas hipóteses, eu tenho substâncias diferentes, eu tenho tipos de matéria diferentes, que vão ter características diferentes, que vão ter propriedades diferentes, e por isso, né, tendo em vista que a gente tem mais de 100 elementos químicos já descobertos hoje em dia, né, que a gente sabe que já existem, alguns artificiais, outros naturais, mas que eles existem. Ou seja, eu tenho uma gama grande de átomos e esses átomos podem se rearranjar ou se arranjar, se combinar de diferentes maneiras. Isso significa que eu tenho também uma capacidade de criar uma gama de substâncias, uma gama de diferentes tipos de matéria enorme. E aí a gente pode verificar isso no nosso mundo. Hoje, facilmente a gente vai ver uma grande quantidade de materiais, areia, água, ferro, alumínio, vidro, uma diferença, uma gama, uma quantidade de matérias ou de tipos de matéria enorme, diferentes. Bem, para a gente compreender um pouco melhor, eu vou dar aqui o exemplo da água, certo? A tão conhecida água. Se sabe que a água ela é composta, a sua unidade básica, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, eu tenho aqui na representação o oxigênio, a bolinha em vermelho, e o hidrogênio, a bolinha em rosa. Então, quando 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio se ligam, se agregam, né, formando essa unidade básica aqui, né, a gente diz que a gente tem uma molécula de água, ou seja, a gente tem a menor unidade básica que descreve a água. Essa unidade básica de água, a gente também pode representar, né, simbolicamente no papel por H2O. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa fórmula. Por que H2O? De onde é que veio essa simbologia aqui para a molécula de água? H é o elemento químico hidrogênio, que a gente sabe que tem 2 átomos, então a gente bota esse índice aqui embaixo, indicando que eu tenho 2 hidrogênios. E o oxigênio, na verdade, tem um Uzinho que está escondido, né, que a gente não expressa aqui.
embaixo. Então, na verdade, o que essa fórmula, que essa representação gráfica aqui diz é que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio unidos, né, para formar essa substância, que no caso é a água. Então, por exemplo, se eu tenho uma gota de água, para vocês terem ideia do quão pequena é essa molécula, eu na verdade vou ter 10 elevado a 21, ou mais de 10 elevado a 21 moléculas de água. Ou seja, por mais que isso aqui seja a união de átomos, esses átomos são muito pequenos. Essa molécula também é muito pequena, né? Então, quando você tem uma quantidadezinha pequena de água, mesmo que seja uma gota, você vai ter uma quantidade imensa dessas moléculas se repetindo. Mas se eu tenho apenas água, eu só tenho essas moléculas presentes, ou seja, eu só tenho essas unidades básicas compostas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio presentes ali onde eu estou analisando, ok? Então, vão ser muitas moléculas de água para que a gente consiga ter uma quantidade, por exemplo, de uma gota de água. Bom, conhecendo a concepção de substância, a gente vai passar a duas classificações de substância. São classificações bem básicas, bem abrangentes. A gente vai ver que existem diversas formas de se classificar substâncias. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai ver diversas classificações de substância, mas essa aqui é uma primeira, né, e mais abrangente. Substância simples, a gente considera aquela substância formada apenas por um único elemento químico. Ou seja, todos os átomos que compõem a unidade básica dessa substância são do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, o gás oxigênio que a gente usa na nossa respiração, que a gente respira para dar prosseguimento aos nossas vias metabólicas, ele é composto por 2 átomos de oxigênio. Então, a gente representa, né, numa fórmula assim, O2. Então, aqui está presente 2 átomos do elemento químico oxigênio, né, caracterizando a unidade básica do gás oxigênio, que é uma substância, ok? Então, o gás oxigênio é uma substância, oxigênio é o elemento químico aonde se classificam esses átomos que compõem essa substância. Bem, então aqui existe apenas um elemento químico, então a gente chama essa substância, a gente pode dizer que ela é uma substância simples. O gás hidrogênio, do mesmo modo, a sua fórmula, ou seja, a sua composição de unidade básica, é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso a gente coloca H2. Então, quando esses 2 átomos de hidrogênio estão unidos, formando essa molécula de hidrogênio, eu tenho o gás hidrogênio. E o gás hidrogênio, ele é formado apenas, a sua unidade básica é formada apenas por átomos de um único elemento químico, que nesse caso é o hidrogênio. Então, também é uma substância simples. Uma substância composta já é uma substância formada por pelo menos 2 elementos químicos. Reparem, eu disse pelo menos, ou seja, pode ter 2, 3, 4, 5, quantos for. Mas a partir do momento que você tem mais de um elemento químico presente nessa substância, ou na unidade básica dessa substância, eu chamo essa substância de uma substância composta. Ok? Então, a gente tem como exemplo a água, que a gente acabou de ver. Então, ela tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, ou seja, eu tenho 2 elementos químicos diferentes compondo essa molécula, essa unidade básica da água, o elemento químico oxigênio e hidrogênio. Então, uma substância composta. A soda cáustica, que sua unidade básica, né, de composição é o NaOH, onde Na é o elemento sódio, o oxigênio, o O é o elemento oxigênio e o H é o elemento hidrogênio. Então, eu tenho, na verdade, 3 elementos químicos aqui compondo
a constituição da unidade básica só da cáustica. Então, mais de um elemento químico, 2, 3, seja lá quantos forem. Nesse caso aqui são 3. A gente pode classificá-la como uma substância composta.